Vamos lá, pessoal, Física 121, módulos 12 e 13, página 338. Pessoal, juntei também porque são módulos complementares, tá bom? Então, o deslocamento vetorial. Sim, pessoal, ΔS é uma grandeza vetorial. Se vocês pensarem, a gente tem V, ΔS, ΔT, e a velocidade eu sei que é vetorial. O tempo eu sei que é escalar. Então, para isso aqui, para a velocidade ser vetor, o ΔS também tem que ser vetor, tá? Então, o vetor deslocamento entre dois pontos nada mais é do que o vetor que liga esses dois pontos. Eu começo do ponto de partida e vou até o fim, tá bom? Então, se eu tenho o deslocamento entre A e B, é o vetor que une A e B. Se eu quero ir de B para A, eu inverto esse vetor, tá? E como que eu calculo isso Bom, pessoal, sempre a gente faz um Pitágoras por fora, tá? Tem que ter como resolver com todos os truquezinhos de vetores que a gente aprendeu na aula passada. O que mais a gente usa mesmo é mais, menos e Pitágoras. Então, tem que saber fazer essas três operações com vetores, a soma, a subtração e o Pitágoras, tá? Aí vem a aceleração vetorial. Pessoal, o vetor aceleração, ele é feito de duas componentes. Uma componente é a aceleração tangencial. É a aceleração do move. Então, é a que está no sorvetão, é a que está no Torricelli, é a que está no V igual a V0 mais AT, é a que a gente já sabe calcular. A função dela é mudar o valor da velocidade. Então, ou ela aumenta a velocidade, ou ela diminui a velocidade, tá? E a outra componente é a aceleração centrípeta. Pessoal, a aceleração centrípeta tem esse nome, ela aponta sempre para o centro das curvas, tá? Ela é a responsável por fazer a curva. Ela vai mudar a posição do vetor velocidade. E a gente calcula ela por V² sobre R, onde R é o raio da curva. Aí vocês vão falar, tá, Marília, não estou entendendo bulhufas. Então vamos lá, bota aqui uma trajetória circular e uma bolinha girando. O vetor velocidade, pessoal, é sempre tangente à curva no ponto. Então, tá aqui o meu vetor velocidade. Mas o que faz esse vetor vir ter essa direção e esse sentido e depois passar a ter essa direção e esse sentido? Tá aqui o centro, ó. Aqui tá a minha aceleração centrípeta, sempre apontando para o centro. Agora que a gente já sabe fazer resultante de vetor, isso aqui, ó, vai me dar um vetor para cá, né? Então, tá vendo que eu vou virando a velocidade sempre? Eu vou sempre entortando, digamos assim, esse vetor velocidade, que é isso que me permite fazer a curva. Se não tem a centrípeta, pessoal, eu escapo reto pela tangente aqui, tá bom? Então, sempre que for movimento circular, ela obrigatoriamente tem que existir. Se o meu movimento for acelerado ou retardado, a tangencial tem que existir. Tá, mas e aí, qual que é a relação das duas componentes com a aceleração inteira, ou o vetor aceleração? Pessoal, são componentes, né? Então, Pitágoras, tá? A gente sempre acaba fazendo mais, menos ou Pitágoras. Então, a tangencial e a centrípeta são componentes que são perpendiculares. Então, aí vamos lá, ó. Por que a gente não fazia essa diferença antes? Quando a gente aprendeu move, a gente não podia fazer curva. Se eu não posso fazer curva, isso aqui não existe. E a aceleração era a própria tangencial. Então, eu não precisava fazer essa distinção entre acelerações, porque era a própria aceleração vetorial. Quando a gente vai aprender movimento circular uniforme, por ele ser uniforme, isso aqui não vai existir. Então, a minha aceleração vai ser a própria centrípeta. Então, agora vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado com qual aceleração a gente vai ter para cada tipo de movimento, tá bom? Então, vamos para os exercícios dessa aula.